Olá pessoal, chegamos então para mais uma aula do nosso curso de cuidador de idosos, né? Estamos aí próximos, né? Hoje é o nosso último dia do curso. Fico muito feliz por estar finalizando mais uma turma. Nós hoje então vamos falar sobre sono e repouso, vamos falar também sobre, né, o momento da despedida, né, que a gente tem com os idosos, e também vamos falar um pouco sobre os primeiros socorros, né, alguns atos de primeiros socorros que podem acontecer durante os nossos cuidados com os idosos, tá certo? Então, nesse momento a gente vai começar a nossa aula de sono e repouso, porque como qualquer outra pessoa, os idosos, eles também têm, né, que ter essa parte, né, da sua fisiologia preservada o melhor possível, tá bom? Então, com a idade a gente também vai tendo problemas de sono. É muito comum idosos tomarem medicações para dormir, porque, né, ao longo da vida, em decorrente de patologias que vão se acrescentando, pode ser, né, que esse idoso ele acrescente aí algumas preocupações ou então algumas condições que atrapalhem o seu sono, tá? Então hoje a gente vai ver um pouquinho de como tentar preservar esse sono, né, como tentar preservar com que o idoso descanse durante a noite, que é o momento onde o corpo se recupera, né, daquele dia. Então, aqui a gente tem, né, a questão do problema com sono, que vai interferir diretamente na qualidade de vida do idoso e do cuidador. A gente tira, né, por nós mesmos. Quando a gente está ali, quando a gente perde uma noite de sono, quando a gente tem filhos, e a gente, né, acorda várias vezes ao longo da noite para poder cuidar da criança, ou então perde o sono por causa de algum problema. No outro dia, quando a gente levanta, né, ou então se a gente consegue dormir, a gente acorda muito cansado. As atividades do dia, elas são todas prejudicadas. E aí não é diferente com o idoso. Imaginem vocês uma pessoa que já tem limitações, uma pessoa que já tem ali o seu sistema, né, fisiológico trabalhando de forma mais lenta, ainda perde sono. Então, o outro dia, né, no próximo dia, o idoso ele, né, permanece bem mais cansado, tá? Então, a gente tem algumas maneiras, né, de fazer então a prevenção da insônia, que é a privação do sono. Então, a gente primeiramente, né, deve evitar oferecer café, tá? Chá preto, chá mate, geralmente idoso gosta muito, né, de chá preto e também de chá mate após as 18 horas. Então, o chá mate, o café são alimentos estimulantes. Então, eles vão estimular o nosso corpo. Só que nesse momento não é a hora, né? O nosso organismo, ele foi feito, né, nós somos animais, e animais, em sua maioria, né, mamíferos, eles dormem à noite. Então, quando o sol vai se pondo, automaticamente nosso organismo ele vai se preparando para dormir, vai soltando hormônios que vão preparar, né, fazer a estimulação de serotonina para a gente poder adormecer. Então, se a gente começar então a tomar café, que é um estimulante do sistema fisiológico, a gente vai acabar então inibindo a secreção desses hormônios. À noite também é uma questão que atrapalha muito a questão de urinar, né, de ir ao banheiro. Então a gente tem que programar a quantidade de água, né, do paciente ao longo do dia e evitar oferecer líquidos à noite, certo? Até porque, além da questão de ter que acordar, né, despertar do sono para poder ir até o banheiro, isso quando o paciente não usa fraldas, tem a questão de cuidados com a queda, né? Então a gente tem que observar isso dentro da rotina do idoso e também verificar a medicação para que ele consiga, né, permanecer deitado durante toda a noite. Também a gente deve oferecer alimentos muito leves, tá? À noite não é momento da gente comer muito, tá? O sol se pôs, a gente tem que comer uma comida muito leve. Por quê? Porque quando a gente come uma comida muito pesada, o nosso estômago ele vai trabalhar para poder digerir aquele alimento. Então, o corpo que antes estava se preparando para dormir, ele vai se preparar para quê? Para digerir o alimento. Ele não vai pensar assim,
daqui a pouco eu digiro essa comida, eu vou dormir. O corpo não pensa assim, né? O corpo é muito inteligente. Ele sabe que se ele deixar aquela comida ali, não vai fazer bem. Então ele vai tentar digerir aquele alimento para depois focar no quê? No sono. E aí que a gente perde a qualidade de vida, porque o corpo para de se preparar para poder fazer o quê? Se restabelecer. Então, ao invés de recuperar os músculos, recuperar a vitalidade, a gente vai então só digerir o alimento, em vez de fazer o contrário, tá? Então, a gente tem que ter aí muito cuidado, né, com isso. Então, a gente tem que também promover um ambiente pouco iluminado e sem ruídos. A gente já deu ali 8h30, 9 horas, já é o momento da gente fazer o quê? Da gente cortar a luz, né? Diminuir a televisão, ou melhor ainda, desligar a televisão, desligar o rádio. A gente tem então uma promoção do ambiente, né? Se estiver no quarto, colocar uma luz um pouco mais baixa, colocar um abajur, isso tudo estimula, né? São avisos que a gente dá para o organismo para que ele adormeça, né? Parar de mexer no celular, né? Ou então diminuir a luz, né, do celular. Então aqui é muito importante que a gente faça a preparação do ambiente, e essa preparação ela vem através da diminuição da iluminação e também dos ruídos, tá bom? Opa, que pulou aqui, peraí. Pulou e pulou bastante. Onde eu tava? Aqui. Isso. Verificar se o idoso também está sentindo dor, tá? Coceira, ou então cãibra, ou outro qualquer desconforto, tá bom? Então a gente tem que verificar se o idoso ele, né, está se sentindo bem, porque se a gente deixar poder fazer a manutenção dessa dor, dessa coceira muito próximo de dormir, é óbvio que isso vai acarretar então numa má qualidade de sono, tá bom? A gente vai então promover os medicamentos para dormir somente com receita médica, e também a gente tem que sempre verificar o horário, porque às vezes a gente pensa que medicamento para dormir a gente toma à noite, não é. Muitas vezes o medicamento que faz a gente dormir a gente toma pela manhã, que vai ajudar o organismo a se preparar. Então tem doses diferentes, tem horários diferentes, então tudo isso conta, né, muito para que a gente restabeleça então o pico do medicamento. Então os horários de medicamento para dormir são muito importantes, né? Isso sempre com receita médica, né? A gente nunca vai promover, né? Isso estou falando de medicações, tá? Se a gente, né, tomar um chá ali, essas coisas não fazem mal. Porém, medicamentos ali sem receita não devem ser, né, oferecidos. Evitar cochilos durante o dia, e quando fizer, né, de pouca duração, 10, 15 minutos, no máximo 20 minutos, não deixar aí o idoso dormir a tarde inteira, tá bom? A gente então vai, né? Isso é muito antigo, às vezes as pessoas esquecem disso, mas eu não sei vocês, mas quando a gente começa a estudar, não dá um sono. Então, quando a gente às vezes começa a ler um livro, ao invés de estar na televisão, ao invés de estar no celular, isso estimula o nosso sono. Então, ler um livro é muito bacana. Se o idoso não conseguir ler, você pode ler para ele, tá bom? Ou então colocar um áudio para ele ouvir, que eles, né, hoje em dia tem muitos livros que são os áudios, né, os audiobooks que a gente chama. Então é muito interessante para a gente colocar, né, a Bíblia, né, muitos idosos gostam de ouvir a Bíblia ou ler a Bíblia. Então é um momento ali importante, né, para a saúde mental do idoso, que também vai ajudar ele na prevenção da insônia. Exercícios leves e também massagens relaxam muito o idoso. Então, quando a gente fica parado o dia inteiro dentro de casa, a gente não tem um fator que leve ao cansaço. Então, provavelmente a gente vai ter um desconforto, digamos assim, na hora de dormir, porque não tem do que recuperar. Nosso organismo passou o dia inteiro quieto. Então, a recuperação ela vai ser pouca. Então, se a gente estimular alguns exercícios para os idosos, pode ser então que essa questão da preparação, né, para o sono, da estimulação para o sono, ela fique
né, ela fique mais elevada. E massagens também relaxantes, tá? Não é igual massagem de drenagem linfática, não. A gente vai fazer, nesse caso aqui dos idosos, uma massagem mais relaxante, apenas mesmo estimulando a circulação, né, dos músculos, das pernas, das costas e principalmente, né, fazer isso após o banho também é muito bacana, tá? O ambiente eu já falei, certo? E agora sim, tá bom? Então existem várias maneiras da gente fazer então com que o idoso ele, né, permaneça com qualidade de sono. Para a gente que é cuidador, né, a gente tem muita sorte quando o idoso ele dorme bem, porque às vezes a gente também acaba dormindo com ele também. Então é até melhor quando a gente estimula que o idoso durma para a gente poder conseguir descansar um pouquinho também, tá certo? Então, em relação ao sono, pessoal, é isso, tá? Tome muito cuidado com medicações do sono, tá? Geralmente elas são taxa preta, então ofereçam sempre na dosagem certa. Não esqueçam dos horários, tá? Principalmente se isso é importante para a manutenção do sono do idoso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, até a próxima aula e até mais!